Muito bem, então vamos para mais uma videoaula. Acredito que você já assistiu a videoaula anterior, já recebeu as boas-vindas aqui dentro do PPF, Programa de Proteção à Família. Então, qual foram as fichas, qual foi os insights que você teve assistindo a videoaula anterior? A videoaula, a temática, faz sentido para você? Fez sentido para você? É importante lembrar que quando nós compramos o seguro para o carro, não é porque nós estamos esperando que ele venha a ser roubado, mas é porque nós entendemos que se ele perder um acidente ou for roubado, a gente tem uma segurança. Assim é o PPF. PPF não é uma segurança, não é uma esperança ou uma segurança de que vai ter um problema, mas é a tranquilidade de que você já está antevendo os desafios que a família vivencia no quadro atual. Então hoje eu quero falar com você sobre os perigos do casamento. Tem um autor americano, Alvin Toffler, autor do livro A Terceira Onda. Ele afirma que a disfunção na família é a causa principal dos nossos problemas. Então presta atenção, a crise e as disfunções na família, ela recua aos tempos mais remotos. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, para a história da humanidade, nós percebemos que Adão, ele culpou Eva pela queda. Pela sua queda, ele responsabilizou Eva. Na família de Adão e Eva, floresceu então a erva daninha da inveja e da ira descontrolada. E essa mesma erva levou Caim a matar seu irmão Abel. O piedoso Noé ficou embriagado. O patriarca Abraão mentiu sobre a sua mulher para salvar a sua própria pele. Isaac acariciava sua esposa dentro do quarto, mas negava seu relacionamento com ela fora dos portões. Jacó enganou seu pai e seu irmão Esaú, usando o expediente da mentira. E os filhos do sacerdote ali cresceram dentro da casa de Deus, mas foram chamados de filhos de Belial. Então, é importante trazer essa reflexão para que você entenda essa dinâmica do problema. E aí chegamos em Davi. Davi foi um homem de Deus, mas Davi pôs a sua vida, a sua família, o seu reinado sobre um grande risco, simplesmente para satisfazer os seus desejos lascivos. Davi cometeu adultério, Davi mentiu, Davi matou, Davi colocou uma grossa máscara para esconder o seu pecado. Então as famílias atualmente enfrentam esses mesmos problemas, esses mesmos desafios. Os tempos mudaram, mas nós não mudamos. Nós estamos inebriados, imergidos em grandes e profundas crises global, econômica, social, política, moral e principalmente religiosa. E aí eu poderia dizer que o mundo está doente. Quem e qual é o remédio para esse câncer? É importante pensarmos sobre isso. E dentro de todo esse quadro, a angústia e a perplexidade entre as nações. A globalização enriquece alguns poucos e empobrece muitos. Os bolsões de pobreza crescem cada vez mais assustadoramente nas periferias das grandes cidades, enquanto os poderosos acumulam para si as riquezas das nações. E isso tudo acontece devido a essa grande crise de identidade, de disfunção familiar. Presta atenção, mais da metade da riqueza do mundo está concentrada nas mãos de algumas centenas de empresas, que estão nas mãos de algumas dezenas de pessoas. As riquezas dos grandes impérios econômicos do mundo, contudo, não lhes garantem paz nem segurança. É importante lembrar, porque eu me lembro dos atentados terroristas que têm deixado aí nações mais poderosas absolutamente vulneráveis. Eu lembro em 2001, se não me falha a memória, a derrubada das duas torres gêmeas lá em Nova York, o 11 de setembro, tornou-se um marco inesquecível na história da humanidade. E aí, logo depois, vem uma série de outros fatores, a explosão de vários trens em Madrid, que parece que em 2004, que impactou, sacudiu o mundo inteiro, alertando-nos que o terrorismo é mais do que
um fantasma que ameaça as nações. Eu poderia dizer para você que tudo isso está de forma intrinsecamente conectado à família, à instrução, ao treinamento na família. E aí, com todo esse quadro de tensões e guerras explodindo no mundo inteiro, atualmente o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, isso sem falar na pandemia, Covid-19, aí bem recente. Então a insegurança, a instabilidade está presente nos palácios, tanto nos palácios como nas choupanas. E a violência cresce entre os pobres e ricos indiscriminadamente. O mundo está de cabeça para baixo. Mas esse cenário de crise, de caldeirão fervente, nenhuma instituição é mais afetada do que a família. E principalmente a minha família, a sua família, a nossa família. Porque há uma orquestração de forças mortíferas contra a família. E essa vetusta instituição, ela tem sido torpedeada com uma fúria indomável. A família ela tem sido vigorosamente atacada pela perigosa filosofia pós-moderna. E aí, o que acontece? Os fundamentos da nossa civilização têm sido destruídos. É o que está descrito no livro de Salmos, capítulo 11, verso de número 3. Gene Wright afirma que o mundo pós-moderno, que os valores absolutos não têm apenas deixado de ser observados, mas também têm sido escarnecidos. E nós, quando instituição familiar, precisamos resguardar, resgatar e ativar tudo isso. Por quê? Porque, inegavelmente, o pós-modernismo ele tem uma edêmica aversão pela questão da verdade. Os marcos antigos têm sido removidos e nós precisamos trazer clareza a tudo isso. E essa mesma autora, que é a Gene Wright, ela fez o seguinte comentário. O que nós temos hoje não é somente um comportamento imoral, mas uma perda dos critérios morais. Nós enfrentamos não apenas um colapso moral, mas um colapso de significado. Não existem absolutos, e se não existem absolutos, se a verdade é relativa, então não haverá estabilidade nem significado na vida. E aí, o inevitável resultado do relativismo dessa era é a falência dos valores morais, a fraqueza da família e o aumento vertiginoso da infidelidade conjugal. Valores relativos são uma consequência inevitável do relativismo da verdade. Em 69, no auge da revolução sexual, mais de 70% dos americanos eles acreditavam que era errado manter relações sexuais antes do casamento. Olha o número, mais de 70%. Por volta de 87, pouco tempo depois, um período supostamente conservador devido ao surgimento da AIDS, apenas 40%. Ou seja, menos da metade acreditavam que o sexo pré-marital era errado. Percebe como houve uma evolução muito grande? Em 92, somente 28% rejeitavam o sexo pré-marital. E aí, nós precisamos trazer consciência acerca disso, porque a infidelidade conjugal tem sido uma triste marca da sociedade contemporânea. Os dados, eles são alarmantes e estarrecedores, e nós precisamos nos posicionar dentro desse cenário. Pesquisas realizadas entre pessoas de até 40 anos revelaram que 50 a 65% dos homens casados e 45 a 55% das mulheres casadas têm sido infiéis aos seus respectivos cônjuges. E aqui infidelidade não é só deitar com outra pessoa, é mais do que isso. Outros dados identificam que 26 a 70% das mulheres casadas e 33 a 75% dos homens casados já se envolveram em casos extraconjugais. E os casos extraconjugais, além de serem desastrosamente comuns, têm consequências devastadoras para os casais e principalmente para os filhos. O divórcio ele tem sido estimulado como uma solução para os casamentos em crises ou até mesmo
para os relacionamentos partidos. Na década de 60 ou até 60, 20% dos casamentos terminavam em divórcio. De lá para cá, esse índice vem só aumentando de forma consideravelmente. E alguns comentaristas sociais, eles declaram que 50% dos casamentos realizados nos Estados Unidos terminam em divórcio. É por isso que nós estamos aqui com o PPF, para que nós possamos desenvolver ferramentas e mecanismos para a proteção da nossa família. E todo esse quadro trágico, mais de 70% dos novos casamentos surgidos entre os divorciados acabam num período de 9 anos. John Stott, em seu livro As Grandes Questões sobre Sexo, ele afirma que a taxa britânica de divórcio aumentou cerca de 600%, presta atenção, 600% nos últimos 25 anos. E é atualmente uma das mais altas do mundo ocidental. No Reino Unido, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. Pastor, para de falar tanta notícia trágica. Eu preciso dar algumas informações para você. Nos Estados Unidos, a situação é ainda pior, com mais da metade dos casamentos terminados em divórcio. Você precisa saber disso, você precisa ter clareza disso, porque a sua família está em risco, a nossa família está em risco. Porque no Brasil a realidade não é muito diferente dessas informações que eu estou te dando. Mas o divórcio não é uma solução sábia para a crise no casamento. Nunca foi, não é e nunca será. Pelo contrário, o divórcio ele tem demonstrado ser mais um problema do que uma solução, capaz de gerar mais sofrimento, mais dor e mais frustração. A psicóloga Diane Medved afirma que alguns casais chegaram à conclusão de que o divórcio é mais perigoso e mais destrutivo do que tentar permanecer juntos. Nós temos tido experiências assim com pastores. E a presença de casamentos quebrados e a quantidade de divórcios vem aumentando cada dia mais, não apenas entre os não cristãos, mas principalmente entre os cristãos. Esse número tem sido trágico. O número de pessoas divorciadas cresce a cada dia dentro das congregações evangélicas. Há também muitos líderes religiosos divorciando-se. Charles Colson fez o seguinte comentário em relação a isso, e eu achei muito pertinente esse comentário. Ele disse que o índice de divórcio entre pastores está aumentando mais rápido do que entre outras profissões. Ou seja, os números revelam que 1 em cada 10 pastores já teve um envolvimento sexual com um membro de sua congregação. E 25% confessaram ter mantido relações sexuais ilícitas. Como na antiguidade, as pessoas hoje se casam para se divorciar e se divorciam para se casar novamente. E isso está totalmente fora do parâmetro qual Deus pré-estabeleceu para que vivamos e vivamos com abundância. Atualmente, muitas pessoas se casam por bem ou por mal, mas não por longo tempo. A revista Veja, em 27 de novembro de 2003, ela publicou um artigo revelando que nos últimos 5 anos, o índice de divórcio entre pessoas da terceira idade no Brasil teve um aumento de 56%. Isso lá em 2000 e hoje. Presta atenção, eu quero trazer essa consciência de que o divórcio é uma realidade, nós não podemos negar. Muitas pessoas certamente preferem varrer o problema para debaixo do tapete. Alguns tentam se justificar, eximindo-se da responsabilidade. E outros buscam subterfúgios e escapes que acabam prendendo-os ainda mais no cipoal da culpa. Então, é importante trazermos essa consciência, porque o mundo pós-moderno desvaloriza a instituição do casamento, a instituição da família. As pessoas parecem sentir repulsa pelo casamento, pela família, pelo compromisso. Elas até querem viver juntas, mas não querem se casar.
E quando casam, não se empenham em superar as suas tensões, os seus conflitos. Elas desistem do casamento ao sinal da primeira crise. E aí, querido e querida irmã, nós precisamos ter ferramentas, dispositivos para sabermos lidar com tudo isso. Jay Adams afirma que muitos autores estão psicologizando as escrituras e discutindo a questão do divórcio, em vez de procurarem fazer uma análise mais profunda e séria da Bíblia Sagrada, com o propósito de ouvir o que Deus quer dizer. E isso nos torna biblicamente iletrados nas questões que envolvem família, divórcio e novo casamento. Aqui no PPF, que é o Programa de Proteção da Família, nesse tempo que nós caminharemos juntos, nós buscaremos examinar prioritariamente não o que os psicólogos, cientistas sociais ou teóricos do casamento ensinam, mas o que as Escrituras têm a nos dizer sobre isso. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos orienta. O que Deus diz sobre o casamento e divórcio não é apenas uma opinião dentre tantas, mas a única palavra autorizada sobre o assunto. É por isso que nós devemos nos agarrarmos a ela. Porque o mesmo Deus que instituiu o casamento deixou também os princípios infalíveis para o seu sucesso. E é isso que nós queremos trazer para vocês aqui dentro do PPF. Os valores do mundo mudam constantemente, mas Deus não. Deus é imutável. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Eu e a minha esposa temos dedicado o nosso ministério de aconselhamento de casais há mais de 10 anos. E durante todo esse tempo, nós temos testificado as tristes e dramáticas consequências do divórcio na família, tanto para os filhos como para os cônjuges, para os pais. E aí, eu quero dizer para você o seguinte: não é que a sua família vai estar imune, não é que a minha família vai estar imune às crises, mas nós vamos saber como nos posicionar diante dessas crises. Essa é a proposta do PPF, Programa de Proteção da Família. Seja bem-vindo, faça valer a pena, que a sua família seja um reflexo da manifestação e da glória de Deus na terra. Que a sua família seja um pedaço do céu na terra. Que a sua casa seja um pedaço do céu na terra. Que os nossos filhos sejam parte do céu na terra. E assim nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Foi bom o nosso bate-papo? Sim ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo para eu entender se foi bom ou não, se está valendo a pena ou não. E até a nossa próxima videoaula.